eu não queria que a minha mãe fizesse por mim. Surreal, surreal. Oi, gente. Mais um bate-papo nesse canal maravilhoso. Tô amando gravar vídeo pra vocês assim, tá? Hoje eu confesso pra vocês que a ideia era a gente abrir uma live, era a gente conversar ao vivo, ter uma interação melhor, né? Uma interação ao vivo. Porém, todavia, o YouTube me deu 24 horas pra ele me liberar. Inclusive, quem não viu, eu postei, acredito que ontem, não sei quando que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas eu postei por esses dias a minha leve comemoração, a minha empolgação básica de ter conseguido bater os 50 inscritos muito rápido, inclusive muito rápido mesmo, porque quando eu estiver postando esse vídeo, eu acho que vai estar completando uma semana que eu comecei aqui no YouTube com vocês. Então, assim, e eu fiquei muito feliz, fiquei muito animada de poder fazer live aqui pra vocês, porque eu gosto de conversar por live. Eu acho que a gente interage melhor. Inclusive, deixa aí nos comentários que horário que fica melhor pra vocês, de manhã, à tarde, à noite, se tem um horário específico que a gente vai se ajustando pra gente conseguir conversar, entrar em live e falar juntos, né? Conseguir conversar melhor, ao invés de ser só assim, eu falo e vocês comentam, mas a gente vai fazer isso ao vivo. E hoje eu vou falar sobre intensidade. Eu ia abrir uma live, como eu disse, pra falar sobre isso. Eu sou uma pessoa muito intensa e tá tendo uma trend no TikTok do pessoal falando que queria perder, queria melhorar, enfim, o lado intenso deles, até eles perceberem que esse lado é o lado mais bonito numa geração tão vazia. E eu, uma pessoa tão intensa, tenho total propriedade pra falar sobre isso. Você é uma pessoa intensa, você vai se identificar do começo ao fim. Se você não é uma pessoa intensa, fica nesse vídeo pra você também entender a cabeça de uma pessoa intensa, que tem esse lado, tá? Ser intenso é difícil, mas quem não é intenso e convive com pessoas intensas é mais difícil ainda. Então, assim, é sobre. Nasci intensa, permaneço intensa e acredito que vou morrer intensa. Eu, como uma pessoa extremamente intensa que sente muito. Quando eu sinto alguma coisa, gente, eu sinto com vontade. Eu mergulho naquele sentimento. Se eu tô feliz, eu tô muito feliz. Se eu tô triste, tô muito triste. Então, assim, é um negócio de louco. Hoje, eu tô na minha melhor fase. Porque eu não deixei de ser intensa, mas eu aprendi a lidar com a intensidade e aceitar essa intensidade. Até porque o que acontece? Quando eu era mais nova, eu criança, era muito difícil, porque as pessoas não entendem muito bem. As pessoas não lidam bem com pessoas intensas. No fim das contas, nós queremos constantemente que as pessoas ajam, falem e façam exatamente o que nós queremos. Com o passar do tempo, nós vamos aprendendo a lidar melhor com isso. E não só aprendendo a lidar melhor com isso, mas também aprendendo de uma maneira muito mais leve a trabalhar esse misto de sensações dentro de nós. Mas, no geral, vamos voltar lá atrás. Sentir isso é muito complicado. E quando você está lidando com uma pessoa intensa, é ainda mais complicado. Por quê? Vamos lá, agora que essa criança. Quando eu era mais nova, eu, com essa intensidade toda, eu sempre fui muito. E não só intensidade, porque eu não sou só intensa, como eu também sou muito independente. Sempre fui. Então, por exemplo, eu não queria que a minha mãe fizesse por mim. Eu queria que a minha mãe me ensinasse pra eu fazer sozinha, desde muito nova. Por exemplo, sei lá, coisas básicas, se vestir, passar maquiagem. Desde muito novinha, eu queria fazer sozinha, porque eu sempre fui muito independente. Agora imagina, um ser humano, um mini ser humano, com muita intensidade, com um temperamento forte, um ser humano, um mini ser humano, querendo ser independente, numa sociedade onde nem todos têm isso. E aí é complicado de você entender por quê. A pessoa que não é intensa, ela não entende muito bem a cabeça da pessoa intensa. Então, às vezes, não é que eu queria fazer uma birra ou porque, sei lá, eu queria discordar da minha mãe, eu queria causar um alvoroço, não era isso. Era só a minha intensidade gritando muito alto de que eu queria, de que era o que eu desejava. Um exemplo muito bom sobre isso é que eu comecei a minha primeira faculdade, que foi teatro, televisão e cinema, com 15 anos de idade. Com 15 anos de idade. Tema para o próximo vídeo, se vocês quiserem comenta aí que eu falo sobre isso, mas não vou entrar muito nesse vídeo sobre isso, eu quero só dar o exemplo de que eu coloquei na minha cabeça, eu coloquei com 14 anos na minha cabeça isso que eu queria, porque queria ser atriz. E eu coloquei na minha cabeça isso de uma maneira tão forte, e imagina, uma pessoa intensa, uma pessoa que sabe muito bem o que quer,
eu colocar isso na minha cabeça e imagina eu conseguir convencer os meus pais disso. Imagina eu conseguir mostrar para os meus pais isso, de que eu queria e não era porque, nossa, é um capricho, não, era a minha vontade, pra minha vocação, entende? E isso hoje, eu falo que foi uma das melhores coisas que eu fiz da minha vida. Gente, eu ter ido pra faculdade de teatro com 15 anos, foi uma transformação muito grande dentro de mim, mas como eu disse, tema para próximo vídeo se vocês quiserem. A intensidade em tudo isso, a intensidade nas decisões e tudo mais, e pensa, um ser humano em criação, uma criança, eu não sabia lidar com os meus sentimentos, então, naquela intensidade toda, se formava um furacão dentro de mim, porque eu não sabia como agir, eu não sabia como falar, porque eu estava sentindo numa proporção muito grande e às vezes para outra pessoa, era algo desse tamanho, mas para mim era algo surreal, surreal. Por quê? Porque eu, como uma pessoa muito intensa, senti aquilo de uma maneira muito grande, numa proporção muito grande. Pessoas intensas, tentem respirar mais. Quando criança é muito difícil, porque você tá sendo formado, você não nem você entende o que tá acontecendo, você não tem noção, capacidade cognitiva de decifrar tudo aquilo. Mas conforme você cresce, você ganha uma maturidade, respira. Eu sei que é difícil, eu sei que não é só isso, mas eu, Cassie, hoje, com 22 anos, em momentos que eu tô surtando muito, em momentos que eu tô sentindo aquilo, eu paro e respiro e calma. O mundo não vai acabar, tá tudo bem, tá tudo sob controle. É difícil pra caramba fazer isso. É um exercício diário, mas nós precisamos respirar. E para as pessoas que não são tão intensas assim, tenha um pouquinho mais de paciência, sabe. Eu sei que é difícil, eu sei, assim, mais ou menos, eu sei pelo que eu vivi, pelo que eu vi da minha mãe, principalmente, que é muito mais zen do que eu, é muito mais tranquila, é muito mais relax, né, então eu via como era difícil pra ela, até porque na cabeça dela eu estava querendo afrontar, na cabeça dela eu estava, sei lá, surtando e N coisas. E é claro que tudo tem limites. Foi o que eu disse, para uma criança, ou meu Deus, na pré-adolescência, que os hormônios estão assim, e aí você já é intensa, e aí os hormônios começam, pronto, aí já era. Aí você quer explodir mesmo, e muitas vezes eu explodi, e eu não concordo com isso. Não concordo, não acho que isso é certo. Existe limite para todas as coisas, mas a questão é que eu não sabia nem o que estava rolando dentro de mim, como que eu ia explicar pra outra pessoa? Então, é complicado, é difícil pra caraca. Vocês já perceberam como pessoas intensas são julgadas? Eu a vida inteira recebi o rótulo de: "É uma pessoa difícil, não é flor que se cheire", sabe, N rótulos, simplesmente porque eu sabia falar não. Porque eu sabia impor limites na minha vida, porque eu sabia o que era certo pra mim. É claro que o certo é algo meio que relativo muitas vezes, algo que você acha que é certo, às vezes eu não acho, mas enfim, dentro do que era cabível pra mim, ainda mais naquela fase, naquela idade, e com o conhecimento, o pouco conhecimento que eu tinha, e muitas vezes você é vista como uma pessoa chata, uma pessoa irredutível, simplesmente porque você sabe fazer o que muitas vezes outras pessoas não sabem. Numa sociedade onde as pessoas muitas vezes só concordam com tudo, só vão na leva, sabe aquele negócio de os bois que vão sendo empurrados, aquela coisa toda. Numa sociedade onde isso é muito comum, uma pessoa decidida do que quer é vista como maluca, é vista como, entende, difícil, uma pessoa difícil, uma pessoa complicada e aquela coisa toda. E eu sempre fui essa pessoa. Tanto que até hoje eu recebo esses rótulos. Muitas vezes as pessoas não sabem lidar com você, as pessoas não sabem lidar com o que você sente e elas nem são obrigadas, tá? Ninguém é obrigado a saber lidar com a Cassie. Eu tenho que saber lidar comigo. Eu tenho que saber os meus limites, eu tenho que saber até onde eu vou, até onde as pessoas podem ir comigo. Eu tenho que saber me controlar quando necessário, mas também me posicionar quando necessário. E eu não sou obrigada a deixar de fazer coisas por conta de outras pessoas. Eu não sou obrigada a deixar de falar coisas por conta de outras pessoas. Eu não sou obrigada. Não sou, simples assim, entende? Então, por exemplo, lá dos meus 14 anos, quando
Eu olhei pra dentro de mim e falei: "Quero estudar teatro, eu quero ir atrás, eu quero fazer diferente". Eu não me arrependo de ter feito. Foi difícil? Foi demais. Foi um desafio absurdo, gente, porque eu estudava de manhã na escola, né, fazia o ensino médio de manhã, à noite eu fazia faculdade, a minha faculdade era longe de onde eu morava, eu chegava de madrugada em casa, para no dia seguinte, 6 da manhã estar de pé. Então foi uma fase muito difícil? Foi, mas foi uma fase maravilhosa, até porque a intensidade do do contexto todo se igualava na minha intensidade. Então, assim, eu estava radiante, porque por mais que eu ficasse cansada, por mais que muitas vezes eu chorasse e enfim, N coisas, que essa faculdade me proporcionou alguns traumas, muitas vezes, mas ainda assim eu estava muito bem, porque eu sentia que eu estava vivendo realmente uma intensidade, e a minha frequência se igualava na frequência de tudo que estava acontecendo na minha vida. E eu sou essa pessoa que se joga, se eu tô numa situação eu me jogo de cabeça, eu mergulho de cabeça, eu faço amizade de verdade, eu vou naquilo. Ano passado, final do ano passado, em dezembro, eu tive a oportunidade de estar com a Tassiela Alcoleia, uma pessoa extremamente intensa. Eu falei justamente isso pra ela, falei: você como uma pessoa intensa, você vai entender isso que eu tô falando. É muito difícil ser uma pessoa intensa", e ela concordou comigo, porque as pessoas não sabem lidar com você, às vezes nem você sabe lidar com você, às vezes você faz coisas ou quer coisas que até você fica com medo, que você olha e fala: "Meu Deus, que loucura, que loucura, que loucura", mas parece que é algo muito mais forte dentro de você. Numa sociedade que anda tão vazia, a minha intensidade é luz, entende? Numa sociedade que muitas vezes nem sabe o que quer da vida, eu ter uma intensidade, um posicionamento firme, uma personalidade real que grita e que não se molda baseado nos padrões ou no que outras pessoas querem, é algo tão bom, é algo tão maravilhoso. Pra que eu vou querer arrancar isso de dentro de mim? É claro que, como eu disse, sendo balanceado. Respira, respira, relaxa, você não vai morrer por conta disso, tá. A maior dica que eu posso dar para as pessoas intensas é: respire, tá tudo bem, sabe, respire, assuma isso, bata no peito, tá tudo certo você ser uma pessoa intensa, mas também aprenda a se balancear, aprenda a se moldar muitas vezes, porque senão a gente sofre demais. Então, aprenda, aprenda a se balancear, mas sem perder a sua essência, sem perder tudo isso que você carrega, sem perder a intensidade que você carrega. E para as pessoas que não são intensas, mas lidam com pessoas intensas, dá uma respirada também, tá? Eu sei que às vezes é difícil, porque a nossa energia tá aqui muitas vezes, mas olha com carinho para as pessoas intensas também. Tenha mais paciência. Se você em algum momento se identificou com esse vídeo, comenta aqui embaixo, me conta, você é uma pessoa intensa? Como que você lida com isso? Talvez você consiga me ajudar também. Talvez você consiga me ajudar mais do que eu te ajudei, inclusive. Então comenta aí embaixo, você é uma pessoa intensa? Como que você lida com isso? Ou se você não é uma pessoa intensa, você conhece pessoas intensas? Como que é aí na sua cabeça? Como que funciona aí pra você? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tô muito, muito, muito feliz de poder compartilhar mais uma coisinha aí sobre mim com vocês. Curta esse vídeo se você gostou, compartilha com alguém, compartilha com as pessoas intensas e com as não intensas também, para as não intensas aprenderem um pouco, para as intensas darem uma balanceada aí. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Big, big beijo. Tchau! Free audio post-production by alphonic.com.